Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre minha experiência no ferromodelismo. Eu comecei no ferromodelismo em 2009, né? E vou falar um pouquinho aqui sobre a construção da minha maquete, né? Porque eu vi até algumas informações, o pessoal compartilhando algumas experiências na internet. Eu quero dar meu parecer, minha opinião a respeito da construção de maquetes, né? E vou mostrar algumas técnicas, discutir algumas coisas com vocês, mas basicamente quero que fique bem claro que se trata da minha opinião pessoal, né? Não é, na verdade, uma regra, é, não quero impor nada, não quero ser o dono da verdade, eu só vou dizer aquilo que eu, né, concluí ao longo desses 12 anos de ferromodelismo. Comecei em 2009, né, como ferromodelista mesmo, né, construindo a primeira maquete, o esboço de maquete. E vou falar um pouquinho aqui da minha maquete, que é minúscula, né? Então vocês estão vendo aqui a etapa de construção da minha maquete, que é feita em cima de uma prateleira, tá? E isso aqui é uma espécie de um quarto, né? Um depósitozinho sem janelas, é tipo um escritório que acabou ficando, né? Ele não tem janelas, o que é bom, porque o sol ele é extremamente agressivo para a decoração da maquete, então ele desbota a parte da vegetação, tem esses inconvenientes aí, o sol ao longo do tempo ele acaba desbotando muita coisa, né? Então até não há necessidade de ter janela, né? É claro que às vezes a foto com o sol, né, num cenário de maquete fica muito bonita, né? Mas tem esse grande inconveniente da questão da durabilidade do cenário, né? Então, vocês vejam que é um cômodo bem pequeno, ele tem 1,80 m por 1,60 m, então a maquete ela praticamente é uma prateleira, né? Eu moro em apartamento, tá? Então era o espaço que eu teria disponível aqui, não tem como, não, né? Não tem como né, inventar outro espaço, eu não tenho como, né, construir um puxadinho, nada disso, né? Então essa aqui é a parte, né? Então até tem umas coisas de cenário que estão lá para cima, na prateleira de cima, aguardando para serem colocadas na maquete. E na verdade não foi essa aqui, não foi a minha primeira maquete. A primeira maquete foi uma maquete que eu acabei desmanchando. Depois eu parti para um sistema modular, né, que montava em cima da mesa da sala de jantar e guardava a maquete em prateleiras. Como eu tenho um módulo lá de cima, aquilo ali é um módulo remanescente da minha maquete modular. Até tem uns silos aqui em cima, bem no cantinho lá de cima. Esse módulo foi desmanchado, esse outro módulo aqui, ficou só esse outro aqui remanescente. Mas de qualquer forma é o seguinte, ali era maquete modular e ela acabou sendo desmanchada, então uma parte dela, eu apenas guardei um módulo como lembrança, né? E o espaço que eu tenho disponível é esse aqui, e ainda tinha que acomodar um computador, uma impressora, né? Então por isso que na parte de baixo, quando eu estou sentado, na verdade, eu fico no nível de baixo, né? Para operar a maquete aqui eu fico de pé, e no nível de baixo eu tenho então o computador, a impressora e seria o ambiente de trabalho, tipo o meu escritóriozinho aqui, né, para trabalho, seria o nível de baixo, que acabou ficando mesclado aqui porque tem mais um módulo, esse módulo que está aqui em cima da prateleira hoje está aqui embaixo, né? Então eu peguei uma parte aqui, a parte de trabalho ficou só um pedacinho aqui do L que forma aqui embaixo, né? E essa vista aqui vocês estão vendo é da porta para frente. Então, da onde eu bati a foto, exatamente da porta da entrada, né, dessa sala aqui. E nesse primeiro estudo, então, eu usei, na verdade, um aplicativo chamado Scarm. Ele era gratuito, né, então ele dá uma boa noção. Eu fiz várias tentativas aqui de acomodar edifícios e assim por diante. Tentei ver aqui então, tentei reproduzir aqui o formato da minha prateleira, aqui como é que seria, né? Mas ela não é bem assim, aqui é reto, na verdade, né? Aqui teria que ser, isso aqui está irreal, na verdade, teria que dar uma corrigida aqui, ela é um pouquinho reta aqui, né? E é quase praticamente esse formato aqui, tá? Então, eu acabei dando
uma diminuída aqui na área, mas aqui até na parte interna tem um pedacinho a mais aqui no lado direito. Tá? E esse pedacinho permite eu colocar mais algumas construções. Bom, como é que foi o planejamento da maquete? Eu não queria fazer um pátio de manobra. Tá? Muita gente quer partir direto para o pátio de manobra. Né? Esse programa aqui, a versão que eu tenho, e eu posso até disponibilizar depois, de alguma maneira no site do Minha Ferrovia, né? Mas é uma versão gratuita. A versão mais nova já não é mais gratuita, você tem que comprar. Então essa versão que eu usei aqui é uma versão gratuita. Você escolhe o tipo de trilho que você quer, tá? Então você tem os vários tipos de trilho, as várias marcas, você pode, né, fazer o traçado que você imaginar. E como eu estava falando para vocês, a boa parte do pessoal gosta de fazer maquete ponto a ponto, né? Tem gente que acha isso aqui absurdo, né, de ter um oval, né, formar um oval. Tem muita gente que acha isso absurdo. Eu, na verdade, optei por não fazer uma maquete ponto a ponto. O que é uma maquete ponto a ponto? Você tem um ponto de saída e um ponto de chegada, você transporta o material do ponto A para o ponto B. Tá? Então seria basicamente, você pode fazer até um semicírculo, chega do ponto A até o ponto B e assim por diante, mas você tem um ponto a ponta. A locomotiva chega no final e ela tem que voltar, tem que ter um virador de locomotiva, ou ela voltar de ré, ou coisa desse tipo. Né? Ou você coloca uma locomotiva numa ponta, outra na outra, faz, faz com que as duas trabalhem de forma integrada e você faz esse tipo de coisa. Eu optei por não fazer isso. Por quê? Porque eu não quero um pátio de manobras que é basicamente dominado por locomotivas de pequeno porte, que vão manobrando os vagões e vão montando a composição para que uma locomotiva de maior porte possa transportar a carga, né? Então fazer a viagem, digamos assim, né? A viagem é feita, né, pela locomotiva de maior porte, e eu resolvi fazer o seguinte: eu optei por abstrair essa questão aqui de que é um círculo. Tá? Eu coloquei um túnel aqui que divide o ambiente. Então, para todos os efeitos, é o seguinte: passou pelo túnel, já está fora daquele cenário. Né? Então, esse cenário aqui, eu abstraio. Né? Eu resolvi fazer dessa forma. Por quê? Porque eu tenho locomotivas grandes que eu não quero ficar fazendo só ela ir para frente e para trás. Eu não quero fazer um ponto a ponto. É uma opção minha. Então tem gente que acha isso absurdo, é uma questão pessoal. Né? É simplesmente uma questão de escolha. Você pode escolher fazer ponto a ponto, tudo bem, você vai representar uma ferrovia de uma determinada época, num determinado cenário, né? E você vai fazer até com perfeccionismo, coisas, né, que compunham o cenário daquela época, vai usar só locomotiva que rodava realmente naquela ferrovia, naquela época. Você vai mandar pintar a sua locomotiva, ou você mesmo vai pintar ela com as cores da ferrovia daquela época, e assim por diante. Tem gente que gosta, por exemplo, de rodar, de representar uma ferrovia, né, específica, do tipo rede ferroviária, anos 70, né, então vai pegar as locomotivas que rodavam naquela ferrovia naquela época dos anos 60, 70, seria as G12 e assim por diante. Então, ótimo, é uma questão de preferência pessoal. Eu, na verdade, é o seguinte: a primeira lição que eu quero, né, que eu decidi, digamos assim, se tivesse que dar um conselho, claro que conselho, digamos assim, se fosse bom a gente vendia, né? Então é isso, você tem que analisar e ver se isso serve ou não serve para você. Mas para mim é o seguinte: eu faço a maquete, foi construída para mim, para minha satisfação, não é para os outros. Tá? Então eu não faço questão de que o cara ache, se o cara, alguém achar aqui, por exemplo, não faço questão que o pessoal ache bonita, não é para agradar os outros, é para agradar a mim. Se alguém gostar, eu vou ficar feliz, ótimo, acho que é bem bacana, né? Eu vou ficar muito contente que a pessoa tenha gostado e tenha dado sua opinião, mas é você que importa, você não tem que agradar ninguém. Tá? A sua maquete, é você que tem que definir o que você quer. Tá? Então, eu optei por não ter pátio de manobra, porque não cabia. Eu tenho um espaço reduzido de 1,80 m por 1,60 m. Tá? Então, eu tenho pouco espaço disponível. Se eu fizesse um pátio de manobra, eu ia consumir todo o espaço praticamente que eu tinha para trilho, tá?
e não teria espaço para as construções. Eu, talvez pusesse uma galha aqui e acabou, né? E não era isso que eu queria fazer um cenário não muito denso, porque eu queria representar um cenário de campo, tá? De interior e assim por diante. Então eu optei por não encher de prédios, né? Não é um cenário muito denso, mas eu fiz um planejamento usando o Scar, nesse programinha que está aqui, então fui encaixando os trilhos e tal. Essa parte, né, eu pintei de verde aqui, coloquei a rua de asfalto, tudo isso aqui tem na biblioteca do Scar, né? Então você vai juntando aqui, tem um pátio aqui e tal, e assim por diante. Então eu fiz aqui, coloquei alguns edifícios, esses cinzas aqui são edifícios, o amarelo aqui é um edifício, esse outro aqui é um outro edifício, e assim por diante. Fui colocando coisas aqui no pátio, né? E fui tentando organizar as coisas de acordo com o que eu achava, né? E é claro que o projeto inicial, ele é meio parecido com isso aqui, mas não ficou bem igual a isso, né? Então teve modificações depois, tá? Então, deixa eu ver aqui até se por acaso tá aqui, né? A maquete atual é essa aqui, tá certo? Até já aumentou um pedacinho aqui. Aqui em frente essa parte aqui já tem mais um pedaço, né, que foi emendado aqui, que eu aproveitei porque a porta foi invertida e ela abre para fora. Então eu consegui aumentar um pouquinho aqui no vão da porta, mais um pedacinho aqui que eu coloquei um agronegócio aqui. E é claro que já mudou aqui, aquela torre lá de trás já não existe mais, né, o moinho está lá, tá aqui ó, no complexo do moinho, a estação está no mesmo lugar, né, a parte do Aras lá que tem, né, eu troquei os pinheiros, que os meus pinheiros aqui eram interessantes na época, eram, né, os primeiros, né, acho que tudo é válido, você aprende, mas eu troquei pelos pinheiros feitos pelo Paulo José, que são muito superiores, a gente tem que admitir que certas coisas outras pessoas têm mais talento. Então essa parte de vegetação aqui, o Paulo José e meu amigo Nátio, por exemplo, são fora de série aqui nessa parte de vegetação. Então não tem nem comparação. Acho que foi válido do jeito que eu fiz no início, foram os primeiros pinheiros aí do tipo araucária, né, em Pinheiro do Paraná, mas foi uma época que até coloquei uma oficina aqui, isso aqui mudou. Aqui tem um casarão hoje, né? Então tem a maquete é dinâmica, né? Você veja que eu já coloquei aqui um dos módulos, né? Esse módulo aqui continua igual. Isso aqui era um módulo remanescente da primeira maquete, tá na parte de baixo, junto com o teclado do computador. O vídeo não dá para ver porque está encoberto aqui pela prateleira aqui da maquete, mas o computador, a torre dele, dá para ver um pedacinho da torre aqui. Então eu tenho o meu computador ali, ele é necessário para o meu trabalho, tá? Você tem que ter bastante disciplina aí para não misturar as coisas, né? Senão você fica se distraindo com a hora de trabalhar, a hora de trabalhar, né? Então você tem que ter bastante disciplina nesse tipo de coisa, mas é importante a gente ter uma ideia aí de como fazer. Bom, então é questão de espaço, essa questão de você ter um círculo, olha lá o túnel, né? O túnel separa, eu faço, né? Depois que o trem passou pelo túnel, daí ele já não está mais nessa paisagem aqui. Se você não fizer esse tipo de abstração, tá? Fica inviável, né? Mesmo que seja um oval gigante, como é a maquete da nossa antiga associação, você vai estar pensando o seguinte: o trem está dando voltas, está passando aqui de novo no mesmo lugar. Não, você tem que fazer de conta que ele viajou, que ele não está mais ali. Então, é uma questão pessoal. Tá? Eu tenho locomotivas do tipo SD70, né? Deixa eu até pegar aqui, vamos dar uma olhadinha em algumas locomotivas. Então, SD70, essa aqui é uma das minhas favoritas, né? Então, a locomotiva grande está aqui, ó. Então, locomotiva grande e tal. Não vou ficar fazendo ela ir para frente e para trás, né? Então, ela tem que ter conseguir desenvolver uma certa velocidade, tá? Não exagero na velocidade, não é carro de Fórmula 1, né? Eu ando numa velocidade que eu acho compatível, né? Que eu estimo, na verdade, em função. Eu cheguei a calcular uma vez, mas isso aí é preciosismo, né? O importante é você se divertir. Eu cheguei a calcular, na verdade, a distância que ela percorria num determinado tempo, para calcular mais ou menos a velocidade, né, que eu gostaria que ela andasse, que é em torno de 50 km por hora, 60 km por hora, nessa variação aí. Né? Então, eu tenho, na verdade, uma planilha
que está aqui, opa, onde está a planilha? Não está aqui, vamos subir aqui. Eu tenho uma planilha que eu tenho, essa planilha aqui, anotado as locomotivas, suas velocidades, o número que ela responde no DCC. Algumas locomotivas não são com DCC, essas aqui não são. Então eu tenho aqui que são só material, né, de tração, fora os vagões. Os vagões não estão aqui nessa planilha. Então tem aqui a marca do fabricante, né? Eu tenho diversos fabricantes que eu gosto, então eu posso dizer para vocês o seguinte, né? O pessoal critica muito a Fratesc, porque durante muitos anos a Fratesc foi super importante, foi graças a ela que eu comecei no hobby. Tá? Então vocês vejam que eu tenho várias marcas aqui, né? Broadway, MTH, Genesis, né? Walters, Atlas, né? Daí tem duas Fratesc aqui que são minhas, né, duas preferidas minhas também aqui, Atlas, Cato, Fox Valley, uma marca pouco conhecida, né? Aqui a Fox Valley e assim por diante. Tem diversas marcas. E eu posso dizer para vocês o seguinte: Fratesc não é ruim, é uma marca muito boa. Então, claro que essa aqui, deixa eu até pegar aqui minha Fratesc, uma das minhas preferidas aqui, que é, deixa eu ver aqui, MP Ferrovias, Rumo. Então, essa questão de você desmerecer o material não há sentido nenhum. Essa locomotiva aqui, essa aqui, essa 44 Rumo, essa locomotiva aqui, ela está com DCC, né, som, né. Vejam que essa questão de você detalhar, eu tirei aqui, eu fiz uma ferrovia freelance. A minha ferrovia, né, se chama LAP, Logística Alto Paraná, que por coincidência são as iniciais do meu nome. Tá? E essa logomarca aqui eu desenhei quando eu tinha 15 anos. Tá? Então, quando eu era guri, eu desenhei essa logomarca e falei, um dia eu vou usar essa marca aqui em alguma coisa. Né? Infelizmente eu não, né, não criei nenhuma empresa com esse, né, mas LAP, na verdade, eu até pedi a sugestão e um amigo meu lá da associação da PFMF, da Associação Paranense de Ferromodelismo e Memória Ferroviária, o Ricardo, falou assim, coloca Logística Alto Paraná, e ficou, né? Então a gente fez vários ensaios, a logística de apoio ao produtor, acabou ficando Logística Alto Paraná em função de uma região que eu já tinha mais ou menos no norte velho do Paraná, né, onde eu esperava, né, já que eu moro aqui em Curitiba, né, e é onde eu imaginava que a minha ferrovia ia conectar, né, com o resto aí. Mas vocês vejam o seguinte, a grade foi pintada, né, essas grades aqui foram pintadas, o vão dela foi pintado, olha lá, tudo vazado, né, parece vazado, não parece vazado? É questão de você melhorar. Então, no mesmo locomotiva Fratesc, vocês vejam que eu estou colocando aqui deixa eu ver se dá para avançar aqui, não, esse aqui é o motor dela. Então vejo detalhes aqui que foram pintados, né? Eu estou colocando alguns detalhes aqui. Deixa eu até ver aqui se vai para frente. Tá? Então tem até algumas comparações aqui, olha lá. Você pode melhorar, pintar o limpador de para-brisa, usar uma caneta desse tipo aqui para pintar o limpador de para-brisa, e assim por diante. Detalhá-lo com motivo. Né? Eu troquei o maquinista, para vocês terem uma ideia, o maquinista é outro. Não é aquele maquinista da Fratesc, eu coloquei um outro maquinista, que eu achei que esse maquinista era mais detalhado. Né? Então coloquei luz direto aqui no Dit Light, né, com LED e assim por diante. Então você pode melhorar o material. Essa locomotiva aqui eu acho ela fora de série. Ela tem 2 motores, é uma locomotiva extremamente robusta. Ela arranca com bastante precisão, ela consegue arrancar suavemente. Tá? E então essa questão aí de um material, dá para a gente ter uma ideia, né, que você pode ter um material nacional e ter ele muito bem aprimorado, você pode detalhar muito melhor isso aqui. Eu não fiz, mas tem gente que atira essa escadinha daqui, ó, essas escadinhas em relevo que são aqui, e coloca com araminho mesmo, fura aqui e coloca um araminho. Então a pessoa lixa isso aqui, pinta de novo, né? E faz um detalhamento aqui, né? Ele acaba, né, eliminando isso aqui. Eu não fiz isso, na verdade, pode pôr até o araminho aqui em cima também para fazer os pegamãos aqui, né? Você pode detalhar a locomotiva e ela vai ficar tão boa quanto qualquer importada. Né? Pode colocar até o acessório do limpador de para-brisa, né? Sem problema nenhum. Você pode
melhorar muito, né? Essa aqui então está com som e com DCC, né? Eu acho uma locomotiva que tem uma boa motorização, funciona muito bem. Veja como ficou forte aqui, né? O farol aqui ficou muito bom, né? E então voltando aqui para a maquete que eu estava falando para vocês, né? Tá aqui, ó, o computador embaixo, né? A maquete em cima, aqui é a parte que eu aumentei, que é do agronegócio. Então no vão da porta aqui ainda aproveitei mais um espacinho aqui, de forma que a porta possa fechar, mas, né, aproveitei esse pedacinho aqui que não estava sendo aproveitado, porque a porta foi invertida, então desse meu cômodo de 1,60 m por 1,80 m, né? E daí conseguiam, né, fazer uma coisa que fosse bem interessante. Bom, quanto a colocar isopor como base da maquete, eu não fiz isso. Vocês estão vendo aqui que é a própria prateleira. É a própria prateleira. Então, se a gente for voltar aqui nos slides antigos, aqui está tudo bem, aqui, né, dá para a gente ter uma ideia. Aqui também, ó, slide é a própria prateleira aqui, ó, direto prateleira. Deixa eu até ver aqui, ele está mostrando alguns aspectos aqui da construção da maquete. Não está aqui, está na construção. Então seria o outro slide aqui, esse aqui, né, que tem direto na prateleira, fiz direto, fixei o trilho aqui direto. Eu usei preguinho, tá? Eu bati com preguinho aqui. Esse preguinho você pode retirar ou não. Eu resolvi não retirar o preguinho. Eu pintei ele de preto aqui, porque ele sumiu praticamente no meio do lastro, ele praticamente sumiu. Então você não consegue ver o preguinho, ele praticamente sumiu. Por que eu fiz esse tipo de coisa? Né? Porque eu achei que não era necessário tirar. É uma segurança mais ali que eu coloquei, né? Apesar que depois que você colocou o lastro com cola, e é claro que se você deixar assim o lastro, né, o trilho fica solto. Se você tirar o preguinho aqui, ele vai balançar. Tá? Eu prefiro não colar, porque se você quiser, você pode puxar isso aqui. Eu vejo que eu prego, você tem uma técnica de fixação. Isso aqui vocês podem consultar no site da Fratesc. No site da Fratesc tem um manualzinho, né, vocês podem procurar em publicações. Tem lá ferrovias para você construir, ele ensina a técnica. Você não pode bater o prego até enterrar a cabeça do. Né, você deixa um pouquinho para cima, ele é só para fixar um pouco. Tá? Você nunca vai fazer com que o dormente, que é onde ele está sendo batido, aqui tem um furinho no dormente já pronto para você colocar o prego, você não pode fazer com que ele fique pressionado. Você vai bater o prego só para fixar. Então você vai quase encostar a cabeça do prego no dormente, mas não vai encostar. Senão você vai entortar o dormente, ele vai ficar daí, né? Vai fechar o diâmetro, vai fechar o trilho, na verdade, né? Vocês vão ver, entender muito bem isso lá na publicação da Fratesc, que eu acho excelente. Está no site da Fratesc, www.fratesc.com.br, né? Depois eu coloco junto aí nos comentários do vídeo, mas até desculpem porque eu não estou editando o vídeo, eu estou fazendo direto a gravação, tá? E vocês podem ver que lá tem toda a técnica, né? Você não enterra então o prego, né? Porque se você quiser agora é só puxar com a pontinha, um alicate de bico, você puxa fora o prego, tá? Mas eu decidi deixá-lo aí, e eu usei cortiça. Bom, quando que você usa cortiça e quando que você usa EVA? É a questão de preferência pessoal. Não tem problema nenhum de usar EVA, não tem problema nenhum de usar cortiça, eu prefiro cortiça. É um material que eu acho extremamente resistente, ele não deteriora com o tempo, tá? Não que o EVA vai deteriorar, mas o EVA, na verdade, se você puser uma pressão excessiva, ele deforma, a cortiça não deforma, ela acaba voltando. Se você pisasse em cima do trilho, existe, né, claro que seria um extremo, né, isso não foi feito para pisar em cima, né, mas vamos supor que você tivesse essa situação aqui, que eu acabei de lançar o trilho. Se eu pisasse com o EVA, é capaz de afundar alguma coisa. Né? O EVA pode deformar. Né? Ao passo que a cortiça, eu acho ela mais resistente nesse ponto. Tá? Mas isso é uma questão pessoal. Quem que usou cortiça aqui? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar aqui ó, no meu... Desculpe, não vou editar o vídeo, vai tudo no meio da bagunça aqui mesmo. Em maquetes aqui, por exemplo, nós temos aqui da Associação Paranense de Ferromodelismo e Memória Ferroviária, a PFMF. Tá? Eu vou pegar aqui
a Serra do Mar, que é a maquete fixa que eles estão construindo. Vejam o seguinte, foi feita uma estrutura aqui, tá? Estou colocando aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha lá, foi feita uma estrutura, isso aqui é só uma parte da maquete, que equivale a menos de 25% da maquete. É enorme, a maquete seria gigante. Tá? Vocês vejam que eles estão colocando aqui, né? Ele estou eu até nessa foto anterior ali, mas estou eu aqui, né? Olha lá, voltou. Né? Aqui a planta foi plotado, né? Para ter uma ideia de como é que é. Isso foi feito um projeto, então também usando, eles usaram o AutoCAD, mas o Scarm é um bom, né? Então uma boa maneira. Eles usaram isso aqui, fizeram, né, compraram isopor, um isopor com densidade maior, não é um isopor que você compra em papelaria, tá? Na maior parte das papelarias não tem esse isopor aqui, é um isopor de maior densidade. Eu não sei informar aqui a densidade que foi usada do isopor, mas tem que ser um isopor mais duro um pouquinho, tá? É claro que tem a vantagem, quando você coloca um relevo, né, fazer o isopor aqui, a vantagem é que você pode escavar. Então, na hora de fazer um laguinho, você pode, uma depressão, fica mais fácil. Olha lá, colocou em cima do tablado, então tem que ter o tablado de qualquer forma de madeira, tá certo? Tem que ter o tablado de madeira, e daí você pode escavar. Tá? Então, foi colocado EVA aqui, foi colocado EVA, olha lá, ó, fixação dos trilhos, para fazer a conformidade ali, para dar a questão dos trilhos. Vejam que ainda o pessoal tem um mérito lá de eles construíram todos os desvios na mão. Isso aqui depois eles vão preencher com os dormentes aqui, mas os desvios foram feitos através de um gabarito. Isso aqui é EVA, estão colocando EVA. Tá? Então a base do trilho, ó, isso aqui é o gabarito para construir os desvios. Então é muito empenho. Na verdade depende tudo de como você quer fazer. Tá? Esse aqui são trilhos PECO, né? É Code 83, né? O perfil mais baixo. Também vou falar um pouquinho dessa questão do Code. Então veja lá, ó, o pessoal construindo aqui, né? Usaram o EVA na base. E tudo bem, é uma questão de preferência, foi decidido dessa forma. Isso aqui é o pátio, como é que é, de verdade, né? Da época que eles estão querendo retratar. E essa maquete aqui é a maquete da associação que eles pretendem retratar uma época. Tá? Então, a ferrovia Curitiba-Paranaguá, ela é uma maquete gigante, tá? Vai ficar linda quando ela estiver pronta. Olha aqui, ó, que pátio bacana. É aquele pátiozão lá que a gente viu a foto de verdade, já está mais ou menos saindo aqui, ó. E o desvio foi construído à mão. Então, eles realmente fizeram uma coisa muito caprichada aqui, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha, então, no seguinte. A maquete modular. Então, maquetes, né, PF Serra do Mar, modular. A modular também usou EVA também. Então, a associação ela tem uma maquete para levar para exposição. Essa maquete da Serra do Mar que eu acabei de mostrar é uma maquete fixa, né? Aqui nós temos aqui um sistema de emenda aqui de módulos, essa aqui é uma modular, então, tá? Aqui foi feito um outro sistema, mas vocês vejam que é EVA, tá? Aqui só ficou rígido aqui um pouquinho, foi calçado aqui para ficar rígido, mas é EVA. Né? Então eles fizeram um acabamento aqui para poder soldar os trilhos, né? Para dar uma certa resistência. Tá? E deixa eu até ver se aparece aqui a questão de alocação de trilhos. Então eu usei cortiça, eles usaram EVA, tem várias maquetes aqui que eu usei cortiça. Então na nossa confraria a gente usou cortiça. Já vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui a da associação. Tá? Onde está? Estou passando rápido os slides, depois a ideia é mostrar aqui uma parte que estava sendo reparado o trilho. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui é a maquete para vocês terem uma ideia. Se você, a maquete toda aqui, né, o pessoal reunido lá, então se você pensar o seguinte, se eu pego uma locomotiva grande como essa aqui que está rodando, né, que é do meu amigo lá, Fernando, eu acho. Se você pensar que a locomotiva deu uma volta, daqui a pouco ela está passando aqui de novo, se você não abstrair a coisa e pensar assim, eu estou viajando, o cenário aqui é um outro cenário, tá? É um cenário diferente, estou passando por outro moinho, não é igual aquele moinho que eu vi lá atrás, que ficou alguns quilômetros lá para trás, aqui é outro moinho. Você tem que abstrair a coisa, senão perde totalmente a graça. Então é uma maquete do tipo oval, claro que é um oval gigante, mas é uma maquete modular. Então isso aqui é a maquete da associação. Depois ela também foi modificada, né? Eu pensei que os trilhos estavam aqui, mas não estão, né?
Tá aqui, ó, esse slide aqui. Então, olha lá, o EVA, né, como base do trilho, né, foi calçado aqui com EVA e tal. Claro que, ó, vejam, eles ainda fizeram mais um terceiro trilho aqui, que é da bitola métrica, né, que eu não vou falar hoje sobre a questão de bitolas, tá? E aqui, na verdade, nessa maquete está sendo usado o trilho Atlas Code 100, tá certo? Bom, o que é o Code? Né? Então, vamos até falar um pouquinho, já que eu falei de Code, é muita informação de uma vez só, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu ver onde que está um bitola, Code 83, né? Code 100. Aqui tem uma comparação. Code 75, então é o perfil. Code significa o perfil aqui, tá? É a altura do teu trilho, né? Veja que isso aqui é um code, pega o code 75, pega o code 100, tá aqui, ó, né? Vamos dar uma olhadinha nessa outra figura aqui, o code 83 aqui. Então você tem uma ideia aqui da altura do trilho. Então isso aqui, ó, Micro Engineer, code 83, então isso aqui, Atlas Code 83. O formato do trilho, aqui tem a seção transversal, dá para você comparar também. Mas basicamente o code nada mais é do que essa altura do trilho, aqui ilustra bem, ó, né? Então ilustra bem aqui a altura do trilho. Bom, qual é a diferença desse tipo de coisa, né? Digamos, a questão de imitar a realidade, né? O code, dependendo da ferrovia que você está usando, né? O code 75 ele tem não, digamos, é uma ferrovia antiga dos anos 70 e assim por diante, então seria um code 75 aqui, daria perfeito, né? O grande problema é o seguinte, quanto mais baixo é o perfil do trilho, se você tem uma flange, né, muito alta do vagão, ele vai pegar. Então, se você pegar, por exemplo, uma locomotiva alemã da marca Märklin ou Fleischmann, né, se você pegar, eles têm um perfil, a questão da flange, aquela ranhura que faz com que a roda se encaixe aqui no meio entre os trilhos, né, que a roda fique, né, dentro do, né, o rodeiro fique dentro do trilho. Então, ele tem essa flange, que é essa abinha ali, essa abinha. Se você pegar um trilho de perfil muito baixo, em algumas locomotivas, em alguns vagões, isso aqui pode começar a bater nesses grampinhos que estão aqui, ó, esses grampinhos de fixação, né? Então, aqui é menos provável no Code 100 que você tenha essa questão de bater nos grampos, porque, né, por maior que seja a flange, né, ela não vai chegar a encostar aqui, mas quando você tem um perfil mais baixo, você pode ter problemas com vagões do tipo Frateschi, do tipo Märklin, né, e do tipo Flashman, por exemplo, e assim por diante. Tá? Bom, o padrão, muita coisa da Frateschi é padrão europeu, né? Então, até o tipo de engate, chamado engate NEM, aquele engate da Frateschi, o engate NEM. Qual é o outro tipo de engate que nós temos aí? Nós temos o tipo, né, CADI, por exemplo, e tem gente que ainda quer um engate mais perfeito ainda que o CADI, que seja mais parecido ainda com o real. Daí tem um engate chamado Sagent, né, que eu não tenho. Aqui não instalei em nenhum vagão, eu uso bastante o engate CADI. E no CADI você tem aqui ainda muitas variações. Tá? Então você tem engates que são com haste longa, né? E a castanha, que a gente chama isso aqui, essa parte do engate aqui, né? A garrinha do engate aqui, a gente chama de castanha, castanha centralizada. Você tem aqui haste média, né? E haste curta. Então você tem haste média, né, haste curta, daí tem isso aqui é quanto a haste, tá? E quanto à altura da castanha. A castanha pode ser alta, centralizada ou para baixo, tá? Então você tem que acertar a altura do seu vagão de acordo com, né, dependendo de variações que você tem, você pode acertar aqui usando os engates CADI. Você não precisa necessariamente lixar o seu vagão para tentar encaixar esse tipo de coisa. Então o pessoal reclamou que tem o vagão de lançamento da Fradesc, a questão aí da altura do engate, coisa, ou até pegando na caixa. Depois eu vou falar sobre isso, mas uma das coisas que é interessante a gente saber é que tem
variações no engate importado. Tá? Então é muita informação para uma vez só. Né? Eu vou voltar para a maquete, que é o que a gente estava falando aqui. Então a questão do projeto é o seguinte, gente. Essa questão de ser um oval é a questão de você abstrair, você tem que ter a sua imaginação. Tá? Então tem gente que, né, acha isso absurdo, tem gente que consegue ser feliz dessa forma aqui. Eu gosto de pôr minhas locomotivas para rodar e não quero ter que acelerar ela aqui e frear daqui na frente, tá certo? Porque acabou o trilho, porque é de ponto a ponto, então a locomotiva nem chega a embalar, né? Então eu gosto de... Né, então, e eu só tenho esse espaço disponível. E é claro que eu gostaria de ter um galpão gigante para ter né, mas quem que pode isso hoje em dia? Né? Ninguém. Né? Isso aqui é inviável, é um sonho, coisa desse tipo. Por isso que a gente tem uma confraria, né, que a gente se reúne. Então tem a associação, aqui em Curitiba, tem também a nossa confraria, até vamos dar uma olhadinha aqui. A nossa confraria se chama Os Senhores dos Trens, que é hospedado na loja Passatempo Hobbes, né? Confraria, está aqui. Né? Então a gente também construiu, tem até a construção da maquete também, mas a gente usou isopor, aqui a gente usou isopor. Deixa eu até ver aqui, confraria. Bom, depois eu vejo isso aqui. Mas na verdade é o seguinte, a gente fez uma maquete grande lá também, né? Tá aqui ó, a maquete. Tá? A gente usou isopor na base, aqui ainda dá para ver um pouco do isopor aqui nessa ranhura, que é um riacho que a gente está escavando. Né? Então tem uma base de isopor de alta densidade, né? E a gente foi colocando aqui, então colocamos a pedrinha, veja como o sol fica interessante, né? Mas o sol é agressivo, então ele tende a desbotar a vegetação. A gente deixa, quando a gente não está na confraria, a persiana fica fechada. Tem uma persiana na janela, senão isso aqui desbota tudo. Né? Então o sol é bacana para bater foto, é muito bacana, só que ele desbota tudo que você tem, né? Então, coisas desse tipo. Então aqui o isopor ainda está na base crua aqui, né? Mas dá para ver que tem um isopor de alta densidade. A gente está construindo aqui ainda o cenário, mas é claro que agora já está bem melhor aqui o cenário, mas dá para a gente ter uma ideia aqui, olha que bacana com o sol, né? Então você tem aí uns cenários bacanas que você consegue fazer, né? E a gente usou aqui como laço, a gente usou cortiça. Nessa aqui a gente usou cortiça na base do trilho, tá? E isopor para a gente poder escavar. Então a gente consegue fazer laguinho, né? E coisas desse tipo. Então, deixa eu até ver aqui onde está escavado. Então a gente aqui tem mais relevo, tem viaduto, o trem passa por cima, passa por baixo. Então aqui tem, né, aqui um clube lá, o pessoal nadando na piscina. Tem os detalhes aqui, cemitério e tal. Então vejam que é interessante, né? Olha lá, ó, aqui com a gente escavou aqui alguns lugares, até deixa eu ver onde que está. Então o isopor permite você fazer um relevo negativo, né? Deixa eu ver se aparece um laguinho aqui em algum lugar, mas é interessante por causa disso. Entretanto, eu optei na minha maquete que não tem essa, olha aqui, ó, tem um riozinho aqui, ó. Riozinho está aqui a ponte, aqui, ó, isso aqui foi escavado no isopor, né? E foi colocado então aquela resina, tipo, né, um vidro líquido e tal. Então foi colocado aqui o riozinho, né, e assim por diante. Então dá para a gente ter uma ideia aqui. Isso aqui já começou a repetir. Tá? Então você pode, o isopor é interessante para ajudar a fazer o relevo, é bacana, tal, ele ajuda a fazer o relevo, mas na minha opção aqui, da minha maquete, eu acabei não colocando isopor, mas eu coloquei, até aqui, olha que interessante, túnel tal. Isso aqui é uma proposição, isso aqui é o que está hoje em dia. Tá? Isso aqui é o que existe hoje em dia. Tem um túnel aqui, isso aqui é o que realmente existe, o que foi construído. A porta está aqui, ó. Exatamente aqui a porta. Isso aqui é o que a minha maquete é hoje em dia. Então eu tenho um ponto a ponto aqui. Se um dia alguém me perguntar assim, porque tua maquete fica andando em círculo, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas se um cara quiser ser perfeccionista, eu digo, ó, a maquete, isso aqui é só a parte para atender aqui o que está em volta aqui, e aí o trem vem de lá e vai para lá, e vai embora. Né? Tem um ponto a ponto aqui, se você quiser também, ó, vem daqui para cá. Né? Mas tudo bem, isso aqui não me preocupa. Então tem um desvio aqui que vai de um ponto para o outro, para aqui, só que não tem espaço para fazer um pátio de manobra.
tá certo? Então é isso aí, gente. Olha aqui que isso aqui eu fiz um estudo para ver se dava para tirar a fina do paredão aqui, ó. Essa do perto do túnel aqui, tira uma fina do paredão. E aqui tem um em cima, a minha prateleira aqui, isso aqui quando estava sendo construído aqui, ó, foi colocado cortiça e tal. Bom, como é que eu fiz o relevo do negócio? O relevo foi feito com isopor também, ó. Isso aqui é isopor pintado, tal, trabalhado, olha lá, ó, lixado. Então eu fiz aqui com revestimento, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui são os backdrops para colocar, não coloquei backdrop até hoje, tem que colocar, né? Mas vamos voltar aqui para... Opa, esse aqui tem que subir um nível. Deixa eu subir mais um nível aqui. Então, vamos ver se eu acho a minha... Para concluir aqui, né, agora, depois de tanto tempo, concluir isso aqui. O que acontece? Como é que eu fiz o meu morro aqui, né? Então, eu tenho um certo relevo? Tenho. Eu fiz uns morrinhos aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Panorâmica. Bom, tem uma parte, tem o túnel, né? Tem o túnel está com relevo na lateral, e assim por diante. Mas aqui no Aras, aqui, por exemplo, dá para ter uma ideia. Olha lá, ó. Isso aqui é meus pinheiros antigos aqui. Até que não ficou ruim, né? Mas está aqui, ó. Tem um relevo. Eu fiz um relevo com... Deixa eu ver se aparece aqui. Olha lá uma montanhazinha aqui, ó. Com isopor, eu lixei e tal, para ficar meio arredondadinho e tal, para fazer esse tipo de coisa. Então eu fiz uns relevos aqui, mas eu não tenho relevo negativo. Né? Abaixo do trilho, para baixo do trilho. Eu poderia fazer, eu pensei em meter uma serra aqui, onde está o túnel, e fazer um rio, né, para baixo aqui, fazer uma ponte. Pode ser que um dia eu faça isso aqui. Isso aqui é a minha estação aqui, ó, tá? Olha lá, ó, ficou bacaninha até, não ficou ruim. Quer dizer, para mim, né? Como eu falei para vocês aí, a gente faz a maquete para a gente, não para os outros, né? Então é importante. Olha lá, isso aqui é um cenário fictício, cenário real, né? Tá aqui, ó. Então, é claro que dá para usar a imaginação aqui, né? Depois eu poderia até juntar isso aqui, fazer um backdrop e tal. Aqui é a cervejaria, o agronegócio aqui, ó. Então aqui até tem umas coisas bacanas aqui. Então tá lá, ó, Cia de Bebidas Campos Gerais, né? Daqui. Então tem os tanques de cerveja, olha as cervejas aí. Vagão de cerveja, hein? Que maravilha. Então tá aí. Olha aqui o Guarita na entrada da cervejaria, o trem chegando lá, tal. Aqui o caminhão com bebidas, aí ó, na cervejaria. Então você tem aqui um cenário que você tem que fazer de conta que o trem passou, foi, está continuando em outros cenários agora, né? Eu fiz o interior de muitas coisas, infelizmente nem tudo dá para ver, você sabe que está lá, mas você tem que ficar falando, pessoal, isso aqui é onde eu fiz o interior aqui desse casarão aqui, ó. Tem banheiro, com espelho, com tudo, né? Mas você tem que tem que tirar o telhado para ver, né? Então, esse tipo de coisa é interessante. Aí o cenário aqui, ó, né? Então, igrejinha, tal, né? Tem o interior da igreja. Então, eu quis fazer esse tipo de coisa. Eu quis, em vez de encher de trilho e fazer um pátio, olha aqui uma montanhazinha aqui do lado, ó. O relevo foi feito desse jeito. Então, a base de cortiça é uma questão pessoal, tanto faz você usar cortiça ou EVA. Lembrando que o EVA, na verdade, se você pisar, ele deforma, mas ele não é feito para pisar em cima do trilho, né? Primeiro que você pode quebrar mesmo para valer, né? E a questão do trilho de níquel, né? Qual é a diferença do trilho de níquel para o trilho de latão? Eu usei trilho de latão? Usei sim, nas minhas primeiras maquetes era trilho de latão. Essa minha maquete aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, ela usa o trilho, a grade do trilho flexível Atlas. Então, essa maquete aqui, né, ela usa uma grade flexível, não está usando desculpem, não está usando trilho flexível, ela está usando a grade rígida. É trilho Atlas rígido, mesmo as retas são trilhos rígidos. Por quê? Porque quando eu construí essa maquete aqui, eu não tinha ainda experiência suficiente, eu não tinha uma ferramenta adequada para cortar o trilho. Tá? Eu achei que o meu trilho ia ficar uma porcaria se eu tivesse que cortar com a ferramenta que eu tinha. Então, é claro, a ferramenta é fundamental, né? E se eu usasse trilho flexível, pode ser interessante, tal, mas como eu tinha um amigo
que estava se desfazendo, ele tinha material, né, à venda, trilhos 0 km, e daí apareceu essa oportunidade, eu comprei os trilhos dele, da Atlas, né, que são trilhos rígidos. Então eu tenho a grade rígida, que é pouca gente que tem, né, da Atlas. Né? E o de baixo aqui, né? Então esse de baixo aqui, que é a minha maquete modular. Vamos lá para a maquete modular, então. Essa maquete aqui se chama Engenheiro Augusto. Deixa eu ver daqui, Engenheiro Augusto. Então tá aqui Engenheiro Augusto, essa maquete aqui. Ela é uma modular, né? É trilho Fratesc, que usa trilho de latão, né? Então é um trilho interessante, é um trilho barato, né? Tem um trilho barato. Veja que eu coloquei, tem um preguinho aqui, claro que agora eu estou mostrando para vocês o preguinho, mas ele passa despercebido na maior parte do tempo, tá? Então eu pintei ele de preto aqui, agora ele está mais sujo ainda, então ele praticamente desapareceu aqui, né? Acabou pegando a poeira aqui do trilho mesmo, aqui dos dormentes. Então veja, se você for perfeccionista mesmo, demais, né, você tem que pintar os dormentes, eles não são dessa cor aqui. Tem que pegar e pintar um por um de marrom. Você está louco? Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é para deixar qualquer um louco. Imagine pintar dormente por dormente. Então é tipo da coisa perfeccionista. Trilho de latão, né, o trilho é dessa cor aqui, meio amarelado? Não, esse aqui é o trilho de latão. Qual é a vantagem do latão? O latão tem maior condutividade. Ele tem uma boa condutividade. Só que ele oxida com maior facilidade e você tem que fazer limpeza com mais frequência. Tá? Ele cria uma espécie de sujeira preta, né, em cima. Então ele não fica brilhante, ele vai ficando opaco, né, e vai ficando e vai, né, tendo essa questão de como se fosse uma oxidação mesmo, e ele vai ficando, né, soltando então essa tipo um óleo preto, tal. Você passa o dedo, o teu dedo fica com risco preto. Mas a vantagem, na verdade, ele tem boa condutividade, então ele conduz melhor do que o níquel. Só que a grande desvantagem, né, é a questão de você ter que fazer manutenção mais frequente. Você tem que limpar o trilho com mais frequência. Ao passo que o trilho de níquel, que é o que eu estou usando aqui, né, deixa eu ver se aparece um zoom aqui no meu trilho. Está lá, ó, ele é mais prateado, né? Então dá para ver aqui mais ou menos aqui o trilho. Eu teria que até escolher uma outra imagem, mas tudo bem, dá para a gente ter uma ideia aqui. Aqui eu acho que vai aparecer bem o trilho. Aqui a lâmpada estava meio amarelada, por isso, mas dá para ver que ele é mais prateado do que o amarelo do trilho Fratesc. Então essa aqui é a grade rígida Atlas, tá certo? Code 100, a altura do trilho aqui é code 100. A flange da Fratesc aqui passa tranquilo aqui no trilho, sem problema nenhum. Tá? Veja que os meus desvios aqui, deixa eu ver se aparece o meu desvio aqui, são desvios manuais aqui, não, tô falando, não dá para ver aqui, mas eu optei por desvios manuais, porque eu tenho poucos desvios, eu não tenho pátio de manobra, tenho só poucos desvios, então em vez de colocar um controle para o desvio, tem uma chavinha manual, né? Deixa eu ver se aparece aqui em algum lugar a chavinha manual aqui do desvio, né? Que eu estou usando no... Então eu tenho que pegar aqui, só para encerrar aqui rapidinho, Teixeira Ferraz. Tá, deixa eu ver onde que aparece alguém aqui com... Se tem o desvio. Não sei se vai... aqui tem. Tá lá, ó. Chavinha manual aqui. Duas chavinhas manuais aqui, mais outra lá atrás e outra que está no canto de cá. Então eu tenho o desvio manual. Eu viro essa chavinha aqui, ele muda o desvio. É manual, né? Então, para fazer a operação aqui, eu coloco, né, um funcionário aqui, né, um operário, certo? Quando eu falo aqui desse cenário aqui, nenhum desses personagens está colado. Ele tem uma base transparente aqui que eu coloco e tiro através de uma pinça emborrachada, eu coloco os funcionários aqui, por isso que o cenário muda conforme a hora do dia, carroça, tipo de coisa, eu coloco aqui gente passeando a cavalo, você vê que tem um cara ali, olha aqui, ó, já não tem mais os funcionários aqui, certo? Nesse horário aqui não tem mais funcionário, tem com funcionário na escada, mas depois eu posso tirar o funcionário da escada e assim por diante. Então eu mudo o cenário, eu optei por não colocar nenhuma figura colada, então tá aqui, tem gente dando manutenção aqui em cima,
né, eu mudo o cenário aqui, ó, coloquei uma árvore de Natal, aqui dá para ver que tem um acetatozinho aqui, ó, né, uma árvore de Natal de enfeite e tal, que foi colocado, foi na época do Natal. Olha lá, o mecânico lá e tal. Então eu posso colocar gente dentro da mecânica, posso tirar. Alguns personagens eu colo, que daí não tem mais jeito de tirar eles, né? Então, onde que estão esses funcionários? Quando eu pego aqui, por exemplo, deixa eu voltar bem rápido aqui, por exemplo, alguns prédios são fechados, aí não tem mais como. Aqui dentro da estação tem funcionários lá, então não tem como eu tirar as pessoas lá de dentro, né? Então, alguns eu acabo colando lá dentro, né? Porque daí não tem mais como. Então, mas outros aqui, por exemplo, o escritório, tem essa secretária aqui, essa aqui, né? Então esse cenário aqui eu mudo, de tempos em tempos eu mudo, coloco pessoas, tiro pessoas e assim por diante. Então, esses personagens aqui mudam de lugar, né? Então, eu posso, olha lá, ó, nessa figura aqui, esse cara aqui está sozinho. Aqui ele já está conversando com outro cara. Né? Então, conforme o dia, eu pego, hoje vamos colocar esse cara conversando com outro cara aqui, e o cenário vai mudando. Né? Então, é uma opção que eu fiz também. Né? Mas não é. Isso aqui depende, então, a questão. Né? O caminhão está aqui, ó, o caminhão agora está estacionado em diagonal, aqui ele está perpendicular. Né? Então, vai mudando, as coisas são dinâmicas na maquete. Né? Esse guarda aqui está dentro, uma hora está dentro, tem um outro guarda dentro, outra hora está fora da maquete, dentro da guarita, né? Exceto essa secretária aqui, que eu não vou desmontar o prédio para ficar trocando ela, né? Então, exceto aquela funcionária lá que está lá dentro, né? Que é a recepcionista, né? O resto, essa aqui, ó, não vou mudar isso aqui, mas o resto está. Então, tem o piso aqui de madeira, olha lá que bacana, né? Tem o piso de madeira, a secretária está com uma máquina de escrever aqui na frente, devia ser um computador, né? O que é que está na frente dela mesmo? Um telefone, um PBX. PBX. Hoje em dia, nem sei se usam ainda uma PBX. Né? Então era para ser um PBX, né? Mas vai questão de imaginação aí. Então, gente, é isso aí que eu queria falar para vocês. A questão do né, o trilho de latão, ele é mais barato. Então, se você não tem como. A minha primeira maquete foi trilho de latão. O trilho de níquel foi porque apareceu um amigo que tinha essa disponibilidade, né? E eu achei que, né, na verdade, como o meu circuito é pequeno, o meu custo para a minha maquete é muito menor do que a grande maioria. Porque a minha maquete é minúscula, então eu vou gastar pouquíssimo trilho. Então eu posso, não preciso nem pensar duas vezes aí para colocar trilho de níquel. Né? Mas quem tem uma maquete muito grande, como na nossa confraria, por exemplo, né, que a maquete é gigante, ou lá na Associação Paranense de Ferromodelismo, as maquetes são grandes, né, depende da maquete modular, ela está funcionando bom, lá tem trilho Atlas. Mas, de qualquer forma, tudo depende, né, de como, né, o que você vai. Né, aqui, por exemplo, tem. Deixa eu ver se tem um trilho aqui. Aqui já tem outros pinheiros, aqui, ó, do meu amigo Paulo José. São realmente, olha, a diferença. O meu pinheiro não tem muita graça. Esse aqui ficou muito melhor. Né? Textura do tronco, tudo, muito melhor que o meu. Então, é claro que a gente vai evoluindo aqui, né? O Paulo é bem talentoso. Então, isso aqui tudo, olha lá, ó, aqui tinha gente com cavalo, aqui hoje o Aras está vazio. Então, isso aqui eu vou mudando o cenário. Eu não colo as coisas, né? Os bonecos eu não colo, nem os carros. Os carros também estão todos soltos. Eu vou trocando os carros, os veículos que estão na maquete, eu vou trocando, e assim por diante. Então, todo dia tem um cenário diferente. Já que eu tenho um cenário, né, restrito de tamanho, eu pelo menos daí vario um pouco aqui as coisas, né, vou colocando, tirando coisas e assim por diante. Tem até um pato lá atrás, um patinho aqui perto da casinha. Então aqui é a questão do Aras, aqui onde tem os cavalos, o pessoal vem andar a cavalo no final de semana e tal. Então é isso aí, ó, né? Aqui já é o agronegócio, aqui o pessoal, então aqui já é a parte do moinho e assim por diante. Então eu espero que tenha ficado bacana, né, que vocês tenham gostado. E a dica que eu dou é: construam uma maquete para vocês, não para os outros. Né? Tem que ser bom para vocês, não bom para os outros. Tá? E a questão
de ser um oval ou um ponto a ponto é uma questão de preferência pessoal. Depende, você tem que ter imaginação e pensar que o trem não está passando duas vezes no mesmo lugar, né? Então tem que ter um pouco de imaginação, porque não tem jeito, senão você não consegue nem desenvolver velocidade no trem, ok? Então é isso aí, terminamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.